Amigos, após a vitória suada contra a equipe da Colômbia, a pentacampeã mundial não tem muito tempo para comemorar. E o técnico Dorival Júnior já precisou fazer mudanças na lista de convocados para o jogo contra a Argentina, que já está batendo na porta, dia 25 de março, 9h30 da noite, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. E nessa partida, o Scratch Canarinho terá o desafio de quebrar um tabu de quase 6 anos, até porque a última vitória da maior seleção do planeta contra a tricampeã mundial foi no ano de 2019. É isso mesmo, cara, já tem tempo, quase 6 anos que a seleção brasileira venceu os hermanos pela Copa América no estádio do Mineirão. O torcedor lembra daquela partida, 2-0, com gols do Gabriel Jesus e do Roberto Firmino, que levaram a seleção brasileira para a grande decisão quando batemos o Peru no estádio do Maracanã por 3-1. E foi a grande última conquista, né? A última grande conquista da seleção brasileira no futebol profissional. É bem verdade que depois disso vencemos as Olimpíadas de Tóquio, mas não está no mesmo nível de vencer uma Copa América, vencer uma Copa do Mundo. É claro que o grande objetivo é sempre vencer a Copa do Mundo. Copa América é legal, se não vencer a galera fica chateada, como aconteceu no ano passado. A exigência, a pressão do Dorival Júnior aumentou muito com aquela eliminação para a equipe do Uruguai nos pênaltis, mas agora o desafio é a Copa do Mundo, Copa América já passou, temos que buscar a sexta estrela e, é claro, vencer a Argentina, quebrar esse tabu na volta da pentacampeã do mundo a Buenos Aires é fundamental. O último jogo, inclusive, contra a Argentina foi em novembro de 2023, né? Aquela partida que teve uma série de confusões antes da bola rolar, a polícia precisou fazer um gradeamento, né? Cercar os torcedores da Argentina no setor sul inferior do estádio do Maracanã, e com atraso a bola rolou, a seleção à época comandada pelo técnico Fernando Diniz perdeu por 1-0, com gol do zagueiro Otamendi no gol do setor norte do estádio do Maracanã. O que todo mundo espera é que dessa vez seja diferente. Aqui em novembro de 23, perdemos para a Colômbia e para a Argentina. Quem sabe agora vencer a Colômbia e vencer a Argentina, porque isso significa praticamente, ainda que não matematicamente, encaminhar a classificação para a Copa do Mundo de 26. E as primeiras dores de cabeça do técnico Dorival Júnior visando esse duelo contra a equipe que é atual campeã do mundo e atual campeã da Copa América já começaram a aparecer durante o jogo contra a equipe da Colômbia. Você que nos acompanha aqui diariamente sabe que o Brasil entrou no gramado com 7 jogadores pendurados e 5 deles no time titular: Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães. Esses dois últimos, o volante do Newcastle, Bruno Guimarães, e o zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, tomaram cartão amarelo no decorrer da partida e estão fora do duelo contra a Argentina. Lembro que no finalzinho do jogo, quando o Brasil faz a 7ª substituição, daqui a pouco eu vou até explicar para o torcedor por que o Brasil mexeu 7 vezes, os jogadores deram uma bronca no Vinícius Júnior, né? O Rafinha deu uma bronca, o jogador da equipe do PSG, o Marquinhos, deu uma bronca no Vinícius Júnior para pedir a saída dele no gramado e evitar que o Vini fosse mais um desfalque. E aí, como já eram 2 jogadores que já estavam certos de desfalcar a seleção brasileira, perdeu o Vinícius Júnior, que decidiu o jogo por conta de uma bobeira no final da partida. Seria muito ruim, por isso valeu, né? A bronca do Rafinha, a bronca do Marquinhos pro Vinícius sair logo do gramado e evitar um cartão amarelo, porque o juizão tava caprichando, né? O Marquinhos, inclusive, ficou na bronca depois do jogo com o acúmulo de faltas que estava acontecendo durante a partida e com o acúmulo de cartões amarelos. E eu lembro, eliminatórias, cara, 2 cartões já te tiram da próxima partida. Não teremos o Bruno, não teremos o Gabriel Magalhães, Vinícius, Rodrigo e Rafinha seguem normalmente. Tomar cuidado, né, para não tomar cartão amarelo nessa reta final e não desfalcar a seleção brasileira para os 4 jogos que estarão no mês de junho e no mês de setembro na caminhada para a Copa do Mundo de 2026. Outros 2 jogadores pairou uma dúvida no ar se eles poderiam seguir com a seleção brasileira ou não. O primeiro é o caso do goleiro Alisson, que superou a marca de 100 jogos com a camisa da seleção brasileira. Inclusive, no almoço de quinta-feira, dia 20 de março, dia do jogo contra a Colômbia, o Alisson recebeu uma camisa especial das mãos do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. O Alisson está muito perto de igualar a marca que o Gilmar teve, bicampeão do mundo, 58 e 62,
mas disputando 3 Copas, já que foi o titular também em 66, e do atual preparador da seleção brasileira e também do Liverpool, parceiro de trabalho do Alisson, Cláudio Tafarel. Também disputou 3 Copas do Mundo. O Alisson foi titular em 2018 na Rússia, titular absoluto em 2022 no Catar e caminhando também para ser titular da seleção brasileira na Copa de 2026. Ele tem a confiança do técnico Dorival Júnior, ele tem um respaldo da comissão técnica da seleção brasileira e o entendimento interno é que não há um outro goleiro no nível do Alisson Becker, ainda que ele tenha tido muitos problemas na saída de bola, sobretudo depois da substituição do Gerson. Durante a semana nós vamos conversar mais sobre isso. Mas o fato é que no decorrer da partida, uma partida especial para o Alisson, um dos líderes da seleção brasileira, ele teve um choque de cabeça muito forte com o zagueiro da Colômbia, o Davinson Sanches. O Sanches, inclusive, quando caiu, assustou os jogadores da equipe colombiana. Mas esse choque também gerou um impacto muito forte para o Alisson, que passou ali por um diagnóstico imediato com o Dr. Rodrigo Lasmar, pediu para ser substituído. O próprio médico da seleção brasileira percebeu que não havia a possibilidade do Alisson seguir no gramado de maneira íntegra, né, que não prejudicasse nem a saúde, nem o desempenho do atleta dentro de campo. Por isso o Alisson foi substituído e o Bento entrou na vaga dele. E aí eu trago a explicação, o porquê do Brasil ter feito 7 alterações. Quando você segue o protocolo de concussão, o teu adversário ganha uma alteração a mais. Então, como Colômbia seguiu o protocolo de concussão com Davinson Sanches e Brasil seguiu o protocolo do Alisson, o Brasil ganhou uma alteração para o Alisson, ganhou uma alteração em relação ao Davinson Sanches. Por isso foram 7 substituições feitas pelo técnico Dorival Júnior. O outro caso foi o do Gerson. Esse não foi uma concussão, foi um problema muscular durante o primeiro tempo do jogo. O Gerson teve um problema na coxa já apresentado na final do Campeonato Carioca no Fla-Flu, no último domingo no estádio do Maracanã. Estava tudo bem, se apresentou à seleção brasileira, participou de 2 atividades da íntegra com trabalho com bola. A primeira apenas um regenerativo, um trote leve no entorno do gramado, mas no primeiro tempo do jogo contra a Colômbia ele sentiu esse incômodo, precisou ser substituído e o Joelinton entrou dentro do gramado do Mané Garrincha na vaga do Gerson. Pois bem, após a partida, tanto o Alisson quanto o Gerson, antes do restante da pentacampeã mundial, deixaram o estádio Mané Garrincha em direção a um dos hospitais aqui da capital federal. Ficaram até por volta das 2h30 da manhã. O Gerson para fazer um exame para diagnosticar se havia uma lesão na coxa e ele tem essa lesão confirmada, ainda que aparente ser uma lesão mais leve, e o Alisson também não terá condição de seguir o trabalho da seleção brasileira. Assim que os exames chegaram e, sobretudo, o doutor Rodrigo Lasmar fez um teste cognitivo com Alisson e Gerson foram cortados da seleção brasileira. Esses 2 retornam para os clubes. O Gerson vai seguir tratamento no CT Jorge Gelau, no Rio de Janeiro, e o Alisson volta para a Inglaterra para seguir trabalho de recuperação na equipe do Liverpool. Então são 4 baixas para o jogo contra a Argentina. Alisson e Gerson lesionados, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães suspensos. Alisson e Gerson voltam para os times. Bruno e Gabriel têm uma questão: se eles vão seguir trabalhando nos treinos da seleção brasileira ou eles vão voltar para os clubes. Isso depende muito do diálogo dos atletas, da CBF e também, no caso do Bruno, do Newcastle, e no caso do Gabriel Magalhães, da postura do Arsenal em relação a esse ponto. E aí a informação, e aí é preciso detalhar, né, tudo que aconteceu até os cortes. A seleção brasileira divulgou os 4 novos convocados. O Everton do Palmeiras foi escolhido pelo técnico Dorival Júnior, estava presente na última data FIFA do ano de 2024, esteve na Copa do Mundo de 2022, inclusive jogou contra a Coreia do Sul, está convocado. Para a zaga, Lucas Beraldo, do Paris Saint-Germain, convocado em março, convocado na Copa América, convocado na data FIFA de outubro de 2024, retorna à seleção brasileira. Para o meio de campo, o técnico Dorival Júnior chamou 2 atletas que não estavam na última lista de novembro de 2024, mas jogaram a Copa América. Ederson, da Atalanta, a última convocação do volante, tinha sido de fato na Copa América nos Estados Unidos, e João Gomes, do Wolverhampton, que além de disputar a Copa América, esteve presente na data FIFA do mês de setembro. Então, recapitulando, Alisson cortado, vem o Everton do Palmeiras, com a disposição no gol. Bento, Lucas Perry e o Everton. Suspenso, Gabriel Magalhães.
vem o Lucas Beraldo, do Paris Saint-Germain. Suspenso Bruno Guimarães, vem João Gomes, do Wolverhampton. E cortado Gerson, vem o Ederson, da Atalanta. São essas as situações dos jogadores da seleção brasileira que são esperados para a primeira atividade visando o jogo contra a Argentina, que acontece no sábado. Reapresentação do time no estádio Mané Garrincha. O elenco recebeu folga nesta sexta-feira, dia 21 de março, e a reapresentação está marcada para o horário do almoço do sábado. Então, jogadores podem dormir fora do hotel da seleção brasileira, podem ficar com as famílias, podem fazer, em tese, aquilo que eles quiserem, claro, com a devida moderação, mas a reapresentação da pentacampeã mundial está marcada para o sábado, na hora do almoço, e aí o Dorival vai seguir esse cronograma de 3 atividades para montar o time para enfrentar a equipe da Argentina. Vamos ouvir o Dr. Rodrigo Lasmar, porque ele detalhou, ainda antes dos cortes, a situação do Alisson e do Gerson com a camisa da seleção brasileira. Sofreu um trauma na região da cabeça, ele foi substituído por uma suspeita de uma concussão. Então agora nós faremos todo o protocolo preconizado pela CBF, ele fará os exames de imagem recomendados. Primeiro a gente vai fazer uma tomografia computadorizada, na sequência uma ressonância com difusão. Se todos os exames estiverem negativos, estiverem normais, nós faremos a sequência, fazendo um teste cognitivo, e aí nós iremos avaliar o jogador. Na possibilidade de tudo estar normal, faremos uma sequência de observação nos próximos dias para ver se ele teria ou não condições de viajar conosco e seguir para a Argentina para o nosso próximo jogo. Então, hoje, o primeiro momento é fazer os testes, as avaliações necessárias e acompanhar o jogador nos próximos dias, que é o protocolo preconizado. Alisson encontra-se normal, acredito que vocês tenham visto as imagens aí dele no banco e após jogo. Ele está completamente normal agora, sem nenhuma queixa. Durante o atendimento no campo, ele não relatou nenhum desmaio, nenhuma perda de memória, estava consciente o tempo todo, orientado. Nós o substituímos porque ele tinha pequenas queixas, achou que estava um pouquinho mais lento, com alguma possibilidade de ter uma concussão. Então, nos casos dessa suspeita, o recomendado é a substituição do jogador. Dando sequência, então, vamos falar um pouquinho sobre o Gerson. O Gerson saiu se queixando de uma dor na região posterior da coxa esquerda. Ele também vai conosco para fazer os exames de imagem, exames complementares. Assim que nós tivermos notícias, nós informaremos. E vai ser mais um desafio para o técnico Dorival Júnior igualar, né? É bem verdade que o Everton, Beraldo, João Gomes e Ederson já tiveram essa oportunidade de trabalhar com a seleção brasileira, mas é sempre um desafio igualar o nível de recepção das ideias para todos os atletas. E o Dorival vai ter 3 atividades para ajustar a equipe e definir o time titular para o jogo contra a Argentina. Eu imagino que o goleiro vai ser o Bento, a linha de zaga Wesley ganhou muita força no jogo contra a Colômbia, tendência que Marquinhos joga ao lado do Léo Ortiz, do lado esquerdo do Guilherme Arana, o meio de campo com a presença aí em aberto, mas provavelmente do André e de um segundo homem, são 3 primeiros volantes, né? É claro, contra a Argentina faz sentido para ter o meio de campo mais marcador. E o quarteto ofensivo, vai ter o trio, né? Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha, e mais um homem na referência. Então tá muito em aberto essa segunda posição do meio de campo. E o quarto elemento do ataque pode ser o Matheus Cunha, pode ser o Hendrick, pode ser também o João Pedro. Assim que a seleção brasileira se apresentar e iniciar as atividades, a gente vai trazer também essa informação para o torcedor que nos acompanha. Claro que o Dorival já está pensando nisso, não tem muito tempo para trabalhar, então não pode perder o tempo precioso. Os jogadores estão de folga, mas a comissão técnica está trabalhando, visando já esse jogo. E o técnico Dorival Júnior, inclusive, disse na entrevista coletiva que a prioridade era convocar os atletas que atuam em solo brasileiro. Destes chamados de última hora, apenas o Everton joga no Palmeiras. O Beraldo é do PSG, o Ederson da Atalanta, o João Gomes do Wolverhampton. O João Gomes estava curtindo a folga no Rio de Janeiro, inclusive. E, por fim, tem uma informação que parece muito distante da realidade da seleção brasileira, mas enquanto a equipe estava no gramado jogando contra a Colômbia, o principal aeroporto de Londres, o maior da Europa, teve um incêndio que cancelou todas as partidas e chegadas até a meia-noite de sexta-feira, dia 21 de março. Então, isso impossibilitaria, por exemplo, a convocação do Lucas Paquetá e do Andrés Pereira, que estavam na pré-lista, mas em Londres
teriam muita dificuldade. É inclusive preciso ver como é que os jogadores da Europa, que estão na Europa, vão vir, mas chamados, são esperados para o almoço de sábado para já se juntarem em equipe e trabalhar sob o comando técnico do Dorival Júnior. Então os atletas da Premier League foram praticamente descartados para essa data FIFA do mês de março. É claro que para junho podem voltar. Essa situação no aeroporto pega todo mundo de surpresa. É o maior aeroporto da Europa e impactou a malha aérea como um todo. E aí o Dorival Júnior acabou não podendo convocar nem o Andrés Pereira, nem o Lucas Paquetá. Bom, eu sou o Marcelo Marinho, eu conto com o seu like, eu já te pergunto, gostou dos novos convocados? E se você traria alguma peça diferente, já pensando para o jogo contra a Argentina, qual seria a escalação? Conto com o seu like, aquilo deve estar muito calor, né? Fez um friozinho durante o jogo da seleção contra a Colômbia, mas será com esse tempo quente, né? Que a equipe comandada pelo Dorival Júnior vai trabalhar no finalzinho do verão, visando o duelo contra a equipe da Argentina. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição e conto também com a sua participação.